Vamos continuar falando de Banco Master, mas agora falando sobre o Congresso, porque vai ser tema do trabalho, né, dos deputados e senadores. A oposição já disse que tem assinaturas suficientes para abrir uma CPMI. Como é que tá? Em que pé está essa situação? Rafa, então, é o assunto que ele vem dominando não apenas a oposição, mas também ali a base do governo. Eles vêm trabalhando desde aquela operação Compliance Zero que aconteceu no mês de novembro, enquanto o Congresso Nacional ainda estava em atividades, já se falava aí em fazer uma CPI ou então uma CPMI para poder fazer investigações sobre o Banco Master. Inclusive, Rafa, antes mesmo da operação Compliance Zero, lá naquela época em que o Banco Regional de Brasília, o BRB, tinha anunciado que iria comprar ali parte do Banco Master, já levantava ali questões em que os parlamentares faziam questionamentos. Agora, com essa primeira operação Compliance Zero, essa primeira fase e também com a segunda fase, eles vão reforçar no retorno dos trabalhos a criação dessa comissão. Eles devem retornar ali, Rafa, por volta ali do dia 2 de fevereiro, mas é numa sexta-feira, então provavelmente a gente deve ter os trabalhos na semana seguinte, a partir do dia 5 de fevereiro, um pouco mais de reforço dentro do Congresso Nacional. Nós já temos, pelo menos por enquanto, 15 requerimentos pedindo a abertura da CPI ou então de uma CPMI. Entre esses pedidos, nós temos aí o requerimento que foi feito pelo ex-governador do Distrito Federal e deputado federal, Rodrigo Hollenberg. Entrei em contato com ele neste final de semana. Ele disse o seguinte, que já tem o número de assinaturas suficiente para poder fazer a abertura desse requerimento para solicitar essa CPI. Perguntei se ele já havia conversado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, se ele havia sinalizado ali se de fato isso pode acontecer. Ele disse que ainda não teve oportunidade de conversar com o Hugo Mota, mas que vai aguardar o retorno dos trabalhos. Saindo um pouquinho dessa parte de CPI do Master, voltada ao Banco Master, a gente vai entrar um pouquinho na CPMI do INSS, Rafa. Por quê e qual é o que eles acabam tendo a ver aí essas situações? Isso porque a CPMI do INSS, ela que investiga aquela fraude nos pagamentos de aposentados e de pensionistas do INSS, ela deve mirar na volta dos trabalhos os consignados esses que parlamentares que fazem parte do colegiado da CPMI acreditam que o Banco Master esteja envolvido. Então, os membros dessa CPMI, eles vão levar requerimentos para poderem ouvir Daniel Worcaro, para poderem se aprofundar ainda mais nos documentos que foram colhidos pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e também da Receita Federal, que contribuiu para todo esse trabalho nessas operações Compliance Zero que a gente vai acompanhando ao longo dos dias. Então, no retorno dos trabalhos, a gente deve ter aí uma resposta envolvendo o Banco Master, seja a CPI, CPMI do Banco Master, mas também dentro da CPMI do INSS, reforçando o retorno dos trabalhos agora em fevereiro. Então tem muito assunto que deve tomar de conta. É importante também destacar, Rafa, que os trabalhos eles devem ter um esforço maior nesse comecinho de ano, porque nós estamos em ano eleitoral. Muitos parlamentares devem deixar os seus cargos para poderem se dedicar ao pleito que acontece em outubro. Então os trabalhos eles devem ser um pouco mais intensificados até o mês de abril. Depois eles devem voltar aí para suas bases para poderem se dedicar às eleições 2026. Rafa. Marília, aproveitar que a gente está nesse assunto para conversar com o nosso analista de política, Felipe Monteiro. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Marília. Prazer estar com vocês aí nessa segunda-feira, né? Felipe, essa informação que a Marília trouxe é interessante, de que os parlamentares têm pressa. Afinal, as eleições acontecem em outubro e a gente sabe que em ano de eleição, outubro nunca está longe. O que é que você acredita que essa CPMI pode trazer e o que é que ela pode influenciar essas eleições? Já que, pelo que a gente vê, o Banco Master, ele aponta na direção de aliados, aponta em direção à oposição, não está fazendo muita distinção. Essa é a grande questão, Rafa. Essa é a grande questão sobre o Banco Master, né? Foi uma denúncia, né? Mais do que denúncia, foi algo assim estarrecedor que aconteceu e que mostra claramente que a relação do público e privado no Brasil, né, continua aquela mesma relação de cooptação que tem desde a época do nascimento do Brasil como país, né? Infelizmente, a característica do nosso país é exatamente o tal de patrimonialismo, né? O tal de influência
do poder econômico sobre o poder político, o poder político sendo influenciável por empresários, empreendedores. Então é uma questão realmente muito profunda, né, que faz parte da nossa cultura, né? Então, você colocou no ponto principal, né? Como que eu vou acreditar que uma CPMI vai ser criada no Congresso Nacional para investigar o Banco Master, quando a gente sabe, né, que o Banco Master ele acaba sendo utilizado, né, por o poder econômico para cooptar, né, o poder político de todas as vertentes ideológicas, né? Tem político da direita, político da esquerda, político da base do governo, político da base da oposição, que, de certa forma, tinha relação muito clara e muito frontal, né, com o Daniel Vorcaro e com os diretores do Banco Master, né? A gente vê, por exemplo, que o Banco Master patrocinava eventos caríssimos, né, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, juízes, né, de vários tribunais do Brasil, né? Como que a população, a sociedade vai acreditar que a CPMI vai ser instaurada, né, no Congresso Nacional para investigar o Banco Master, né? Claro que eu até gostaria, né, que tivesse uma CPMI, né, para investigar de forma independente, autônoma, a questão do Banco Master, né? Mas eu realmente não acredito que isso vai acontecer, né? Eu queria estar muito enganado nesse momento, mas eu acho que não vai acontecer. É isso. Agora, o ponto favorável, né, do modelo da CPMI da nossa Constituição Federal é que CPMI ela é um instrumento de investigação da minoria, né? Tanto é que só precisa de 1/3 dos membros, né, assinando a vontade de abrir uma CPMI, que a CPMI ela é aberta, né? Mas, então, só por isso, né, poderia até acreditar que poderia ter assinatura suficiente para instaurar a CPMI, mas ele precisa da aprovação do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, a possibilidade desse assunto cair no Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe, né, tem um ministro que está segurando a questão da investigação do Banco Master. Ou seja, é muito difícil para uma população, né, para uma pessoa acreditar que as instituições vão funcionar em relação ao Banco Master, porque está tudo cooptado, está tudo, infelizmente, contaminado. Então, eu acho muito difícil que isso vá acontecer, Rafa.